Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o seu programa Bíblia Fácil e nós estamos nessa nova temporada à procura da verdade. Nessa temporada você vai ter uma visão geral da Bíblia. Nós começamos já no primeiro episódio falando sobre a existência de Deus e vamos caminhando aí, estudando vários temas do texto bíblico para que você possa se aprofundar. E você é meu convidado de cada sexta-feira para que a gente possa abrir a palavra de Deus. E você sabe, né? Quando a gente abre a palavra de Deus, as coisas mudam na nossa vida, logicamente, quando a gente se submete à palavra de Deus. A Bíblia tem falado conosco aqui, falado a cada momento, e Deus espera que nós atendamos a essa palavra. E se você quer acompanhar o nosso programa, quer assistir em outro momento, ou mesmo quer indicar esse programa para um amigo seu que você acha que vai gostar do tema, então nós temos lá o nosso canal do YouTube, youtube.com/bibliafácil. Ou você também pode encontrar os nossos programas em ntplay.com/bibliafácil. Nós também temos as nossas redes sociais. Você pode nos seguir lá para encontrar as novidades, para conhecer as novidades do programa. O nosso Instagram é o @bibliafácil, tá bom? @bibliafácil. Nós sempre colocamos lá vídeos, trechos dos programas ou mesmo bastidores das gravações. Você vai gostar de conhecer lá o nosso Instagram. E também tem o nosso canal para que você peça o nosso guia de estudo da Bíblia, que é a nossa landing page. Você vai entrar lá em novotempo.com/bibliafácil. novotempo.com/bibliafácil. Lá tem todas as informações que você precisa para entrar em contato conosco, tá bom? E nós estamos aqui mais uma semana. Essa é a nossa terceira semana que nós estamos juntos aqui. E é muito bom ter vocês. Kathleen, obrigado por estar aqui conosco. Richard, obrigado por ter vindo lá de Goiânia. Railena, obrigado por estar aqui conosco. Guto, obrigado por ter vindo lá, deixado o açaí em Fortaleza e ter vindo para cá, mas já você volta para lá. Obrigado também, Lidiane, por estar conosco. E Abraão, obrigado também. Nós vamos continuar estudando a Bíblia e o nosso tema de hoje é o seguinte: nós vamos estudar sobre a criação. Esse que é um tema fundamental da vida cristã, né? Um tema fundamental da vida cristã. E para a gente começar a estudar a Bíblia, eu quero convidar você que está em casa, para a gente orar. Pode ser? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra. Obrigado porque nós temos a Bíblia à nossa disposição e nós queremos, Senhor Deus, ao longo desse programa, descobrir a Tua verdade a respeito da criação. Esteja conosco, ilumina nossa mente, derrama o Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Pega a sua Bíblia aí, você de casa pega a sua Bíblia também. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia. Nós vamos estudar sobre a criação. Veja, esse parece ser um tema, pelo menos alguns cristãos acham que esse é um tema que não é tão importante assim, que se você não compreender não vai fazer diferença, porque é um tema que está lá no Antigo Testamento, no início da Bíblia, mas essa não é uma verdade. O tema da criação é um tema fundamental. Eu gosto de um livro chamado Verdade Absoluta, não sei se vocês conhecem, um livro da Nancy Pearcey, e ela diz uma coisa que eu gosto demais. Ela diz assim: o cristianismo não começa com aceite a Jesus como seu Salvador. O cristianismo começa com, no princípio, criou Deus os céus e a terra. O cristianismo só tem sentido se nós compreendermos e aceitarmos a criação conforme a Bíblia diz. E eu quero dizer uma coisa para você: a base de um argumento precisa ser sólida, tão sólida quanto é a base de um edifício. Eu não sei se você lembra do que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, lá em Nova York, nos Estados Unidos. Todos nós temos algum tipo de lembrança disso, né? Aconteceu o ataque terrorista às Torres Gêmeas lá do World Trade Center. E esses prédios, eles eram conhecidos, né? A fama deles era que eles eram a prova de ataque, a prova de colisão com o avião. Então, a propaganda era que eles poderiam receber ou ser atingidos por um avião e mesmo assim não cair. Acontece que quando os aviões atingiram as duas torres lá em 11 de setembro de 2001,
as duas torres vieram abaixo. E o que foi que aconteceu? Eu fiquei lendo, né, depois daquele tempo e agora mais recentemente, o que foi que causou a queda daquelas torres que, na teoria, eram a prova de colisão de avião. E aí, um dos artigos que eu li de um site especializado em engenharia, o engenheiro explicava o seguinte, que os aviões tinham acabado de decolar do aeroporto e eles estavam com os tanques cheios de combustível. E aconteceu que quando o avião colidiu lá na parte superior, o combustível desceu até a base do prédio e, logicamente, pegou fogo e aquilo abalou as estruturas do prédio e por isso eles caíram. Eu achei interessante isso, porque dois prédios que teoricamente deveriam estar bem firmes e estavam bem firmes, quando as suas estruturas foram abaladas, eles caíram. Com os argumentos bíblicos e com o cristianismo funciona de maneira muito semelhante. Se as bases do cristianismo forem abaladas, o cristianismo todo vai ruir. E é por isso que é importante a gente estudar essa questão da criação. Vejam, as bases garantem que um edifício ficará em pé. E as bases também garantem que um argumento ou que um sistema de crenças como o cristianismo ficará em pé. Olha essa notícia aqui. É uma notícia já de algum tempo, ela saiu em 2014 e é uma notícia que diz o seguinte: Big Bang e teoria da evolução não contradizem cristianismo, diz Papa. E aí eu vou ler aqui um trechinho da reportagem para vocês. Diz assim: o Papa Francisco afirmou nesta segunda-feira, 27, durante discurso na Pontifícia Academia de Ciências, que a teoria da evolução e o Big Bang são reais e criticou a interpretação das pessoas que leem o Gênesis, livro da Bíblia, achando que Deus tenha agido como um mago com uma varinha mágica capaz de criar todas as coisas, segundo ele, não é? E aí a reportagem continua dizendo: ele criticou que quando as pessoas leem o livro de Gênesis sobre como foi a origem do mundo, pensam que Deus tenha agido como um mago, mas não é assim, explica o líder religioso. Veja, o que nós vemos aqui é um ataque à literalidade de Gênesis. E a gente vê isso muito no mundo evangélico de hoje, no mundo cristão, especialmente para aqueles que seguem o que a gente chama de teologia liberal. E o que é a teologia liberal? É uma teologia que olha para a Bíblia como um livro puramente histórico. E tudo aquilo, segundo os teólogos liberais, tudo aquilo que não puder ser comprovado pela ciência na Bíblia, não deve ser acreditado. Ou seja, essa teologia liberal, ela tira de cena os milagres de Jesus e tira de cena os 11 primeiros capítulos de Gênesis. Você vai ver por aí, no mundo cristão, muita gente dizendo que os 11 primeiros capítulos de Gênesis são alegorias. O que é uma alegoria? É uma história que é contada e que tem um fundo moral, mas a história não é verdadeira. Veja como isso é grave. Se a gente considera os 11 primeiros capítulos da Bíblia como uma alegoria, nós abalamos as estruturas do cristianismo. E deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Se nós desacreditarmos, eu vou dizer uma palavra aqui mais difícil, se nós desliteralizarmos os 11 primeiros capítulos da Bíblia, não existe mais sentido para o cristianismo. Porque tudo parte no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, quem criou os céus e a terra? Eu acabei de citar esse verso, né? Mas Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E esse versículo tem uma mensagem tremenda, né? Porque a palavra Deus aqui, ela é a tradução do hebraico Elohim, que é plural, né? Toda vez que você vir no hebraico essa terminação IM, é porque é um plural. Então, aqui está uma afirmação de que lá no princípio a Trindade criou os céus e a terra. E a Bíblia começa assim. Moisés começou o seu relato da criação assim, porque é importante que nós creiamos que isso é literal. Richard? O senhor falou das bases,
E quando a gente sempre fala de criação, uma pergunta que vem à mente: o que existia antes de Deus criar os céus e a terra? Muito bem, essa é uma boa pergunta, né? O que existia aqui? A Bíblia até responde no versículo 2, né? Que diz: a terra era sem forma e vazia. Então, neste planeta, o que existia era uma massa, vamos chamar assim, uma massa sem forma e vazia. Agora, no universo, o que existia? Bem, a gente tem certeza que existiam Deus, Pai, Filho e Espírito Santo e os seus anjos. Agora, se existiam outros mundos criados antes do planeta Terra, a gente não tem como afirmar, porque a Bíblia não deixa claro isso, né? E a gente corre sempre um risco quando a gente começa a tentar falar de coisas que a Bíblia não fala, né? A segurança é falar do que a Bíblia fala. Mas uma coisa a gente tem certeza, Richard: o nosso Deus eterno já existia desde a eternidade. E esse é um conceito difícil para a gente, né? Você já parou para pensar na eternidade? Chega uma hora que a nossa cabeça dá um bug, né? A gente pensa 100 mil anos para trás, 200 mil e, nossa, é muito tempo. Mas a eternidade já era ocupada por Deus e em algum momento da eternidade ele decidiu criar esse planeta. Kathleen. Pastor, o senhor falou sobre a Trindade, sobre que no princípio tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aham. Poderia explicar melhor o que é a Trindade? Sim, posso. Vamos lá, eu vou tentar ser rápido para a gente conseguir falar sobre a criação, tá bom? Mas a Bíblia diz que o nosso Deus é triuno. São 3 pessoas que formam o nosso Deus. E a gente vê isso em vários momentos da Bíblia, né? Em Gênesis capítulo 1, quando diz: no princípio criou Elohim, o céu e a terra, Deus plural. Depois a gente vê lá na criação da Torre de Babel, quando diz assim: desçamos e confundamos, né? Deus está falando com mais de um. A gente vê lá no batismo de Jesus, Jesus está na água, o Espírito Santo vem em forma de pomba e Deus o Pai falando do céu. Então a Bíblia revela que o nosso Deus é triuno. Pastor, eu quero entender isso nos mínimos detalhes. Bem, se você conseguir, você me explica. Porque a Bíblia apresenta essa realidade. Mas é difícil da gente entender como é que 3 são 1 e como é que 1 é 3. É por isso que a Bíblia é autoridade, a gente estudou isso na semana passada, né? A Bíblia fala, a gente aceita, porque é a palavra de Deus, ok? Mas agora eu quero dar uma pausa, porque eu tenho um presente para você que está aí em casa. E para te dar esse presente, te oferecer esse presente, tem uma pessoa muito especial. Quero convidar aqui o pastor Antônio Tostes, a gente chama carinhosamente de pastor Toninho, é o diretor-geral da Rede Novo Tempo de Comunicação. Pastor, seja bem-vindo ao Bíblia Fácil. Muito obrigado, pastor Felipe, é um prazer estar contigo, saudar aqui os nossos convidados, a você que está em casa, que acompanha a programação do Novo Tempo, Bíblia Fácil, e nós gostamos de dar presentes, Sim, né, pastor aqui Felipe? a gente gosta muito de dar presente. Verdade. Você que acompanha o Novo Tempo sabe que nós dedicamos os nossos programas a falar da Bíblia, mas nós queremos que você estude a Bíblia, não apenas aqui com o pastor Felipe, no Bíblia Fácil, nos demais programas. Queremos que você estude a Bíblia em casa. Por isso, o presente é mais um estudo bíblico Deixa eu mostrar que estamos aqui, pastor oferecendo para você. E como você já sabe, gratuitamente, para que você conheça as grandes verdades transformadoras da palavra do Senhor. E olha, esse estudo bíblico está fantástico, porque você vai conhecer os principais temas da Bíblia, não é, pastor Felipe? Exatamente. A gente começa aqui desde a existência de Deus, passando por que você pode crer na Bíblia, até os temas mais profundos. E um detalhe, os 15 temas que estão aqui, pastor, são os 15 temas dessa temporada do Bíblia Fácil. Olha que maravilha, e é possível que você vai encontrar aqui no estudo mais informações, além do que você está estudando aqui. E o desejo é que você peça esse estudo, porque foi um esforço grande para fazer este novo estudo bíblico do Novo Tempo. Nós tivemos o trabalho profundo do pastor Felipe com sua equipe para preparar os temas. Depois o departamento de artes aqui de marketing preparou todo o visual gráfico da revista. Depois, né, pastor Felipe, vem o trabalho de produção em uma gráfica. Depois o trabalho de atendimento, a expedição e o porte gratuito. Todo esse esforço é para que você estude e nós queremos que você receba gratuitamente. Então, peça o seu estudo bíblico, o tema sugestivo, né, pastor Felipe? A procura da verdade, isso mesmo. E então, você quer conhecer a verdade contida na palavra do Senhor? Esse estudo bíblico está esperando por você e, com certeza, tem uma bênção de Deus
reservada para você e a sua família ao receber mais esse estudo bíblico da Novo Tempo. É isso aí, é só você entrar agora nesse site, ó, novotempo.com/Bíblia Fácil, ok? Facinho o site, novotempo.com/Bíblia Fácil, e a gente vai mandar de graça, né, pastor? É um presente da Novo Tempo para eles. Um presente da Novo Tempo e é um presente também dos Anjos da Esperança. Aproveita este momento, pastor Felipe, para agradecer a todos os Anjos da Esperança muito mesmo. que patrocinam o nosso trabalho e mais um estudo bíblico. Seremos enriquecidos com o estudo da Palavra do Senhor. E que você, Anjo da Esperança, seja enriquecido também por ser um missionário, por ser um evangelista e estar ajudando a Novo Tempo a alcançar mais pessoas. Obrigado, pastor. Vou ficar com esse aqui, tá bom? É seu, pastor. O primeiro presente é seu, que é o autor, né? Valeu, pastor. Agora com o estudo pronto em suas mãos. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe. Valeu, pastor. Veja, gente, é muito maravilhoso a gente ter uma oportunidade de estudar a Bíblia de maneira detida, assim, de maneira calma, não é? E é por isso que aqui a Rede Novo Tempo de Comunicação tem essa preocupação em enviar esses guias de estudos da Bíblia. Como o pastor Toninho falou, eles são gratuitos. A gente faz todo um esforço aqui, a gente tem os Anjos da Esperança, para que a gente possa mandar esse tipo de literatura para a sua casa sem cobrar nada. Se você está aqui na Novo Tempo pela primeira vez, acredite nisso, é de graça. A gente não vai cobrar nada de você, você só precisa pedir. Então vou repetir, novotempo.com/Bíblia Fácil. Ou você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui na tela. Você vai mandar uma mensagem, vai receber um link de volta, clica no link e aí a gente vai pedir alguns dados seus, CPF, nome completo, endereço. Pode dar os seus dados com tranquilidade, que aqui na Novo Tempo a gente cuida muito bem dos seus dados, tá bom? Vou colocar minha revista aqui e nós vamos continuar aqui o nosso estudo a respeito da criação, ok? Então vamos lá, nós vimos que no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, por intermédio de quem tudo foi criado? Tá? Porque a Trindade estava presente lá na criação. Mas será que teve alguém da Trindade que foi o agente da criação? Como é que isso funciona? Vamos abrir nossa Bíblia? João capítulo 1, versículo de 1 a 3. Eu vou pedir o Richard, você pode ler esse texto, Richard, por favor? João 1, 1 a 3. E também Hebreus. Hebreus fica mais para o fim da Bíblia. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Outra pessoa pode encontrar Hebreus aí, por favor? Hebreus 1, 1 e 2. E a gente vai ler esses textos para a gente descobrir quem foi o agente ativo. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, tá bom? Vamos ler aí, João 1, 1 a 3. Por favor, Richard. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Muito bem, então, ó, no princípio, não solta o microfone, não, que eu vou te pedir para ler mais um texto aí desse capítulo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ok? E aí diz que a partir dele, ou por meio dele, tudo que foi feito se fez. Agora, quem é esse Verbo? Vamos lá, versículo 14, por favor, Richard. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então agora a gente decifrou quem é o Verbo através de quem tudo foi feito, né? O Verbo é aquele que se fez carne e habitou entre nós. Quem é esse? Jesus Cristo, né? Então João, quando ele está começando o seu evangelho, ele diz que o Verbo Jesus foi por meio dele que tudo se fez. Agora vamos ver o que o apóstolo Paulo, autor de Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 e 2 fala. Helena, você encontrou aí, por favor? Você pode ler? Pega o microfone, por favor. Havendo Deus, outrora, falando muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha lá, Paulo está dizendo que através do Filho, Deus fez o universo. Então, vamos lá, vamos entender isso aqui. Pai, Filho e Espírito Santo estavam ali presentes no momento da criação. Mas quem foi que disse, haja luz, surja a relva, que os animais surjam? Quem foi esse agente ativo da criação? Jesus Cristo. E isso é muito interessante, porque
se Jesus estabeleceu tudo lá no começo, ele seria a única pessoa que teria autoridade para dizer, olha, aquilo é uma alegoria. Mas a gente vai ver mais na frente que o próprio Cristo confirma a obra da criação literal, né? Richard? Pastor, tem uma frase científica que diz que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Aham. O que Deus usou para a criação? Muito bem, essa frase científica, né, que nada se cria, tudo se transforma, ela é muito verdadeira pós-criação. Porque antes da criação, Jesus fez tudo, como a gente fala, uma expressão em latim, né, ex nihilo. Ele fez tudo do nada. Então Deus não precisou de matéria-prima para criar, porque ele é o dono da matéria. E ele disse que surjam os animais. E os animais surgiram de onde? Da palavra, do nada. Né? A terra e tudo, Deus criou tudo do nada, e isso mostra o tamanho do poder dele. Então, realmente, quando a gente tem agora a matéria pronta, já pós-criação, as coisas vão se transformando e a gente recicla e tudo mais, mas pré-criação, tudo veio do nada, né? Kathleen, você quer fazer uma pergunta? Deus, ele criou todas as coisas. Aham. E quem criou Deus? Ah, boa pergunta, Kathleen. Boa pergunta. Essa é uma pergunta que gira na cabeça de algumas pessoas e às vezes dá um nó, né? Porque a gente vê assim, olha, Deus criou tudo, a pergunta da Kathleen, mas quem criou Deus? Veja, a essência de Deus é eterna. E se Deus tivesse sido criado, ele não seria Deus. Deus seria aquele que o criou. Porque a essência de Deus é a eternidade. É difícil para a nossa cabeça compreender a eternidade, mas a eternidade está contida em Deus e Deus nunca foi criado. É por isso que Ele é o dono de tudo. Ele cria a terra, Ele cria os animais, Ele cria os anjos, mas o próprio Deus nunca foi criado porque a sua essência é eterna. Você pegou o microfone de novo, você quer completar aí? Fala. Sim, a gente crê em todas essas coisas através da fé. Aham. Porque a fé, ela é a base do cristão. Sem Sim. fé, é impossível você crer em Deus, você conhecer a Deus e entrar até mesmo no reino dos céus. Exatamente. Só que, só para complementar o que você falou, essa fé não é um assentimento cego. Como nós vimos nos 2 primeiros episódios, a nossa fé está embasada em evidências. Nós cremos porque nós temos evidências para crer. Né? E quando a gente crê numa promessa de Jesus, é porque nós temos evidências da vida de Cristo, da história da Bíblia para crer. Nossa fé não é uma fé cega, é uma fé embasada em evidências. Muito bem, então a resposta está dada aqui, essa nossa primeira pergunta, né? Através de quem tudo foi criado? Através de Cristo. Ele é o Criador, o agente ativo da criação. Agora, qual o objetivo de Deus ao criar a terra? Vamos ler esse texto? Isaías, capítulo 45, versículo 18. Isaías, capítulo 45, versículo 18. Eu vou ler esse para a gente, Isaías 45, 18. Diz assim. Você encontrou em casa aí? Vai acompanhando, tá? Aliás, deixa eu te dar uma dica. Se você não está anotando, vai anotando aí, porque às vezes você perde uma informação. Eu sei que você vai pedir a nossa revista de estudo bíblico, que tem todo esse conteúdo. Entra agora lá em novotempo.com/Bíblia Fácil, mas vai anotando. Eu gosto de anotar na minha Bíblia. Tem gente que não gosta, mas a minha Bíblia é toda rabiscada. Não tem problema nenhum, não é pecado você riscar na Bíblia, tá bom? Isaías 45, 18 diz assim: Pois assim diz o Senhor, que criou os céus, Ele é Deus que moldou a terra e a fez, Ele a estabeleceu. Não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: Eu sou o Senhor e nenhum outro, e não há nenhum outro. Então, qual o objetivo de Deus criar a terra? Deus criou a terra para que ela fosse habitada. Então, a terra não era só um monumento para mostrar o poder de Deus. A terra era uma casa para Ele colocar os filhos que Ele criaria. Veja, que coisa bonita, não é? Porque Deus pensou, planejou em nos criar. Só que antes de nos criar, Ele disse: eu vou dar o melhor ambiente que eu puder para eles morarem. E veja, eu não sei se você gosta de natureza, eu gosto muito. De vez em quando a gente viaja ou à praia, ou para a montanha, para o campo, e a gente vê ambientes tão bonitos, né?
Às vezes a gente vai se refugiar um pouco no campo, assim, para descansar, e a gente tem vontade de não sair mais de lá, né? Porque a gente depois compara com a cidade grande, né, Guto? Você compara lá com Fortaleza, aquele trânsito, aquele buzinaço e tal, e às vezes você está na praia, no campo, tudo tranquilo, a gente se sente tão bem. Agora tente imaginar o Éden, o mundo perfeito. Aquilo era uma maravilha que Deus nos deu, não é? Muito bem, Isaías 45:18 diz que ele criou a terra para ser habitada. E aí, a gente precisa parar um pouquinho para ir lá para Gênesis capítulo 1, para a gente relembrar o relato da criação. Aqui em Gênesis capítulo 1, nós temos, aliás, Gênesis capítulo 1 e 2, nós temos o relato da criação dado de duas perspectivas diferentes, ok? Em Gênesis capítulo 1, ele descreve dia a dia o relato da criação. Em Gênesis capítulo 2, Deus vai falando de aspectos, através de Moisés, né, Deus vai falando de aspectos específicos da criação. Os dois relatos são complementares, né? Moisés escreveu os dois para que um complemente o outro. E a gente tem aqui uma descrição fiel daquilo que é literal, tá bom? Eu quero enfatizar isso para você que está em casa. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, considera os 11 primeiros capítulos da Bíblia como literais, não como uma alegoria. Nós vamos daqui a pouco, logo após o intervalo, nós vamos passar aqui pelo relato da criação. E cada um desses dias são dias literais. Toda vez que a Bíblia usa aqui essa expressão tarde e manhã, ela está se referindo a um dia. E a palavra para dia aqui no hebraico é Yom. Yom é usado na Bíblia para dia de 24 horas. Então você me pergunta, os dias da criação foram dias como nós conhecemos? Sim, dias como nós conhecemos, e por isso que nós temos a semana. Não sei se você já parou para pensar, mas o único período de tempo que nunca mudou na história foi a semana. A semana. Muitas vezes ao longo da história, os meses já foram quebrados. Na Idade Média tem um relato interessante de um rei que disse assim, olha, eu não sei exatamente a data, mas vou dar o exemplo aqui. Era dia 14 do mês, e ele decretou que no dia seguinte seria o dia 1º do mês seguinte. Essas datas de meses e de anos, elas podem ser quebradas, mas a semana não. Porque ele decretou isso numa segunda-feira, por exemplo, o outro dia era terça, só que a data ele tinha mudado. Então, quando a gente vê semana da criação em Gênesis, nós estamos falando de realmente 7 dias literais criados por Deus. Você ficou curioso? É novidade para você? Então fica aí comigo, a gente vai para um breve intervalo e quando voltar nós vamos ler o relato da criação conforme Deus apresenta na Bíblia. A gente volta já já. Estamos de volta com o segundo bloco desse nosso estudo de hoje, né? Estamos numa nova temporada do Bíblia Fácil e que bom que você está aqui comigo. Nós vamos continuar agora estudando sobre a criação, que é um tema tão importante na Bíblia. Mas antes de estudarmos sobre a criação, eu quero te oferecer novamente esse guia de estudos, A Procura da Verdade, porque aqui tem esse tema que nós estamos estudando hoje. Você vai encontrar no 3º capítulo dessa revista o tema da criação e ele vai ajudar você a fixar aquilo que nós estamos conversando aqui, tá bom? Aqui dentro dessa revista tem todos os 15 episódios do Bíblia Fácil dessa temporada. Então peça, é só você entrar lá em novotempo.com/Bíblia Fácil. novotempo.com/Bíblia Fácil e você vai poder fazer o seu cadastro e a revista vai para sua casa de graça. É um presente nosso. Muito bem, pega a tua Bíblia aí e agora nós vamos fazer aquilo que nós prometemos no final do outro bloco. Nós vamos ler o relato da criação que está ali em Gênesis capítulo 1. Vamos passar, tá bom? A gente não vai se deter em cada um dos dias, mas vamos passar pelo relato da criação para a gente relembrar como é que a Bíblia descreve isso. Vamos começar Gênesis capítulo 1, versículo 1. Você de casa abre tua Bíblia aí também, vai marcando. No princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia,
trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E agora começa a semana da criação no versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Ok? Só uma observação, falei no final do outro bloco. Tarde e manhã é a forma bíblica de falar de dia. E segundo o modelo bíblico, o dia começa na parte escura e termina na parte clara. Tarde, na linguagem bíblica, seria a parte escura do dia. E manhã, a parte clara do dia. Ok? Não é tarde como nós tratamos hoje, manhã, tarde e noite. É a tarde e manhã, ou seja, a parte escura e a parte clara do dia. Segundo a Bíblia, é assim que funciona na criação. Então, esse é o primeiro dia da criação. Você está com a Bíblia aberta aí, Elidiane, por favor? Você lê o segundo dia para a gente, a partir do versículo 6. Posso começar? Pode. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E foi assim. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Muito bem, então aqui a gente tem o segundo dia da criação, Deus separou as águas e criou a atmosfera, ok? Vamos para o terceiro dia da criação. Kathleen, você está com a Bíblia aberta aí? Você pode ler a partir do versículo 9, por favor? Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca se chamou terra, e ao juntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E Pode continuar no 11. E disse, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A 12. terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. O terceiro dia da criação. Vamos lá, agora eu vou ler para vocês o quarto dia. Você está acompanhando aí de casa? Nós estamos agora em Gênesis capítulo 1, versículo 14. Diz assim, disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas, e Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, o quarto dia. Só um detalhe sobre esse quarto dia. Algumas pessoas perguntam assim, mas como assim teve luz no primeiro dia e o sol só aparece aqui? Uma possibilidade de tradução desse texto é que, em vez de Deus criou o sol, ele revelou o sol. Isso aqui é interessante porque na cultura na qual isso aqui foi escrito, né, existia uma... Lembre-se que eles tinham acabado de sair do Egito. E no Egito o Deus principal é o Deus Sol. Então, se o sol aparece no início da criação, era capaz do povo dizer assim, o sol é o Criador. Então, o sol aparece só no quarto dia, depois que muita coisa foi criada, né? Mas é uma curiosidade, a gente pode avançar aqui. Nós paramos em qual versículo? No 20, agora vamos para o 20. Guto, você pode ler aí a partir do versículo 20, por favor? Sim, eu queria fazer só uma Claro. observação e uma pergunta, né, em relação a isso. Não poderia ser o dia pela luz do próprio Deus, né? Sempre é referido à luz, ao caminho, à verdade, à É uma vida. possibilidade, que aquela luz do primeiro dia seja a luz do Eu próprio acredito Deus. que onde Deus está, não tem como existir trevas. Trevas. Então ele chega, a luz chega com ele, e aí Sim. depois ele coloca o sol. Sim. Essa é uma possibilidade também, né? Você quer falar? Não. Então vamos lá. Guto, agora a partir do versículo 20, por Tá. favor. Disse também Deus, provém-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus.
Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e na terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, e aí o quinto dia. Quinto dia. Muito bem, agora vamos lá para o sexto dia, versículo 24. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com a sua espécie, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies e os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Versículo 29, disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra, e produzam sementes, e todas as aves que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Estamos no versículo 30 agora, tá bom? E dou todos os vegetais com alimento a tudo e tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves dos céus e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E aí termina o sexto dia, ó. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. E aqui tem um detalhe, né? Depois que Deus cria o homem, o ser humano, ele diz que ficou muito bom. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o sexto dia. E acabou a criação, não? Não, a semana da criação não acabou ainda, porque tem mais uma coisa que Deus criou. Capítulo 2. Assim foram concluídos os céus, a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. E aqui sim se conclui a semana da criação, conforme a Bíblia descreve. Tá bom? Agora eu quero passar para vocês por um processo aqui de reflexão. Nós vimos aqui o texto do relato da criação. Nós já afirmamos aqui várias vezes que esse é um relato literal. E nós cremos nisso porque a Bíblia diz assim. Agora, vamos imaginar que esse relato seja apenas uma alegoria, como alguns dizem por aí, ok? Vamos só imaginar. O que nós perderíamos de doutrinas bíblicas se a criação não fosse literal? Ok? Vamos lá. Nós temos 10 verdades bíblicas que seriam perdidas se Gênesis não fosse literal ou não for literal. A primeira é a própria criação. Diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Se Gênesis não for literal, não teve criação. Você já parou para pensar nas implicações teológicas disso? Segunda coisa que se perde da doutrina bíblica, não tem base para o sábado. Porque o sábado é um dia literal na semana. Mas se aquela semana de Gênesis não foi literal, não existe primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e nem sétimo dia. Então, se a gente destrói a criação, a gente destrói também a base teológica para o sábado, para o selo de Deus. Nós também perdemos a base bíblica para a família heterossexual e monogâmica, conforme diz Gênesis 2,18. Porque a base para a gente dizer, olha, Deus criou a família desse modelo. O modelo familiar de Deus é um modelo heterossexual e monogâmico. Onde está isso? Em Gênesis. E se Gênesis não for literal, nós não temos base bíblica para defender essa doutrina bíblica. Quarta,
Gênesis 2:24 nos apresenta que o sexo deve ser feito após o casamento. Que o sexo é uma instituição de Deus, é uma criação de Deus para o ser humano, para ser desfrutado dentro do casamento. Lá em Gênesis 2:24 diz que deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. É uma palavra bíblica para o ato sexual. Nós perdemos essa doutrina bíblica se Gênesis não for literal. Perdemos. Quinto, nós perdemos a base bíblica para dizer que o homem, quando morre, não vai para o céu e nem para o inferno. Não tem uma alma que sai de dentro dele. E como é que a gente perde isso? Lá em Gênesis 2, 7 e 8, diz que Deus criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então o homem é pó, mais fôlego. Não tem uma alma, Deus não colocou uma alma dentro de nós. Mas sem Gênesis, a gente perde o fundamento bíblico para defender essa doutrina, que é apresentada, logicamente, no restante da Bíblia. Sexto, nós perdemos a base bíblica, o fundamento da Trindade, porque lá em Gênesis 1:1 e depois Gênesis 1:26, nós temos um Deus plural. A Bíblia apresenta isso já em Gênesis. E se Gênesis não for literal, a gente não tem base bíblica para isso. Vocês estão percebendo como a Bíblia toda vai sendo implodida se Gênesis não for literal? Tem mais. Sétimo, se Gênesis não for literal, não existiu entrada do pecado. Porque Gênesis capítulo 3, 6 e 7 descreve o momento em que o pecado entrou no mundo. E agora vejam como a coisa está ficando mais grave. Se não tem literalidade em Gênesis, não teve um momento que o pecado entrou no mundo. E aí? O que a gente fala sobre pecado? Pecado, salvação e tal. Isso tudo perde o sentido porque não teve um pecado lá em Gênesis, se não fosse literal. Mas olha aqui como a coisa vai ficando mais grave. Se não tem pecado, também não tem plano da redenção. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Jesus fez a promessa que a gente chama de proto-evangelho. Ele diz lá, porém inimizade entre ti e a mulher, esta te ferirá a cabeça, você ferirá o calcanhar. Aquilo era uma promessa a respeito da morte de Cristo que aconteceria milhares de anos depois. Mas vejam comigo, olha aqui a sequência. Se não tem entrada de pecado, não tem necessidade de redenção. E olha lá, se não tem plano da redenção, a morte de Jesus como remissão pelos pecados perde completamente o seu valor. Porque em Gênesis 3:21, Jesus mata um animal para fazer roupa para o homem, simbolizando a morte do animal, cobriu o pecado do homem, perdoou. E vejam como isso tudo é um plano diabólico. Porque se Gênesis deixar de ser literal, o sacrifício de Cristo perde o valor. Você percebe como esse processo todo de desliteralizar Gênesis tem um alvo, e o alvo é atingir Cristo. Porque Satanás, ao longo de toda a sua história de pecado, ele sempre quis destronar Cristo. Lembra quando a gente leu na semana passada o texto de Ezequiel, quando ele queria chegar à posição de Deus, Isaías 14 também? Então, se ele consegue tirar Gênesis da sua literalidade, no final de contas ele atinge o próprio Jesus. Uma pergunta rápida, pastor. Você falou várias vezes na presença de Jesus em Gênesis, né? Geralmente a gente só escuta falar de Jesus do Novo Testamento para frente. No princípio, ali as pessoas falam de Deus. Deus falava com Abraão, Deus falou com Moisés, Deus descia no final da tarde para conversar com Adão e Eva. E você sempre está falando Jesus. Jesus já estava lá? Sim, Jesus na sua forma pré-encarnada. Lá em João 8:58, Jesus diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão eu sou é a mesma de Êxodo 3:14 ou 2:14, agora não me lembro bem. Quando Moisés pergunta para Deus assim, quem eu digo para o faraó que me enviou? Aí Deus diz assim, diga que o Deus eu sou te enviou. Então Jesus diz em João 8:58 que ele
é o Deus Eu Sou do Antigo Testamento. Então podemos dizer que quando Deus descia, ele descia na sua Jesus. forma humana e ele descia como Jesus. Era Jesus na terra, era Jesus encarnado. Você quer falar? 3,14. 3,14, não é isso? Êxodo 3,14. Muito bem, obrigado. E olha aqui, 10ª, a gente perde a doutrina da volta de Jesus. Por quê? Porque se não existiu um Éden, por que existiria o Éden restaurado? Se o Éden de Gênesis não é literal, por que o Éden de Apocalipse seria? Entende? Veja o tamanho do prejuízo teológico. Queridos, se os 11 primeiros capítulos da Bíblia não forem literais, a Bíblia toda é uma farsa. Você entende isso? E eu quero avançar aqui, ó. Quem não crê em Gênesis literal, não crê na Bíblia. Não pode crer na Bíblia. E eu vou te dizer por quê. Jesus confirmou a literalidade da criação. Se você olhar lá Marcos 10, 6 a 9, vamos comigo rapidinho? Eu vou ler para você Marcos 10, 6 a 9. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 6 a 9. Olha o que Jesus fala. Diz assim: mas no princípio da criação Deus os fez, homem e mulher. São palavras de Jesus. Por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém os separe. Jesus tratou o Gênesis como literal. Tem mais, olha. Jesus confirmou o dilúvio em Mateus 24, 37 a 39. Aqui, Jesus fala, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Ora, se a vinda do Filho do Homem é literal, os dias de Noé também são. Paulo confirmou a literalidade da criação em 1 Timóteo 2, 13 e 14. João confirmou a literalidade de Gênesis em Apocalipse 22, 2. Amigos, se a gente diz que Gênesis não é literal, nós estamos dizendo que Jesus mentiu, que Paulo mentiu, que João mentiu. Ou seja, se Gênesis não for literal, a Bíblia é uma grande farsa. A ciência aprova a literalidade de Gênesis. Esse homem aqui é o Francis Collins. Ele é o diretor do Projeto Genoma. Ele começou o Projeto Genoma ateu. Quando ele viu o genoma humano, ele disse, tem que ter um criador. E ele escreveu o livro A Linguagem de Deus. Um cientista apresenta evidências de que ele existe. Amigos, Gênesis é literal. A criação é literal. Isso é base para a nossa fé. E eu quero convidar você que me assiste agora, a colocar a sua fé nos 11 primeiros capítulos de Gênesis. Sim, eles são literais. E isso é importante, pastor Felipe, isso é muito importante, muito. Você viu comigo aqui, se a criação não for literal, nós perdemos a base para todas as principais doutrinas bíblicas. Mas sabe o que é mais lindo de tudo isso? É que, como Gênesis é literal, como a criação é literal, você foi criada pelas mãos de Deus. Toda a criação, ele disse, se faça e tudo se fez. Mas na hora de nos criar, ele sujou a sua mão de barro. Sabe por quê? Porque ele nos ama muito, a ponto de nos criar para se relacionar conosco. Nós vamos ouvir uma música agora. E aquele momento de você orar e falar com Deus e pedir a Ele que você creia piamente na literalidade da criação, porque isso é base para a sua fé. Ouçamos a música. Eu acredito na criação do mundo inteiro. Eu acredito que um milagre é verdadeiro.
E acredito que alguém tão criativo como ninguém um dia concebeu, imaginou e tudo se fez. Eu acredito na lei do amor e no perdão. Eu acredito que não passamos por aqui em vão. Creio que acima existe um céu coberto ainda por um véu que um dia irá surgir, aparecer e vai ser meu. Eu acredito em Ti, meu Senhor. Creio nas Tuas verdades, Senhor. Não há ninguém como Tu no universo. O Teu poder sobre mim eu Te peço. Em minha vida, Senhor, eu imploro. Sejas o único Deus que eu adoro. Tu és o grande Senhor da vitória. Sejas para sempre a quem rendo glória. Eu acredito que há poder na Tua palavra. Eu acredito. Viver sem Deus é apostar em nada. Creio também que existe a fé que é necessária para revelar que é possível ver, enxergar o invisível. Eu acredito em Ti, meu Senhor. Creio nas Tuas verdades, Senhor. Não há ninguém como Tu no universo. O Teu poder sobre mim eu Te peço. Em minha vida, Senhor, eu imploro. Sejas o único Deus que eu adoro. Tu és o grande Senhor da vitória. Sejas para sempre a quem rendo glória. A quem eu me inclino e de joelhos adoro. A quem eu consigo tocar quando oro. A quem eu um dia entreguei minha vida. Aquele que sara as minhas feridas. Com minha voz, ó Senhor, eu Te louvo. Eu sou feliz, pois pertenço ao Teu povo. Tu és o Rei de poder soberano. Eu sou Teu servo, Te sirvo e Te amo. Obrigado, Jairo. É isso mesmo. É isso mesmo. Esse Deus Criador, Ele é aquele que nos ama. E veja, se Deus teve poder de criar tudo lá no começo, Ele continua tendo o poder de recriar tudo agora. E aqui está mais uma coisa que nos faz crer na literalidade.
uma necessidade de crer na literalidade de Gênesis. Porque o poder que atuou na criação da terra pode atuar na recriação da sua vida. Tem alguma coisa que precisa ser recriada na sua vida? O nosso Deus Criador pode fazer um milagre hoje, se você quiser. Vamos orar? Senhor Deus, nós cremos na criação. Nós cremos que o Senhor teve poder de criar tudo do nada. E, Senhor, nós cremos que o Senhor tem poder de recriar tudo em nossa vida. Nós nos entregamos em Tuas mãos, declarando a nossa crença na Bíblia, como está escrito. E fazemos tudo isso, Senhor, não porque nós temos mérito, mas nós fazemos tudo isso nos méritos de Cristo, nosso Criador. Fazemos no nome dEle, em nome dEle. Amém, Senhor Deus. Amém. Eu acredito na criação